Senhor secretário, senhores dirigentes, agora para ter uma consulta no setor público leva muito tempo para ser atendido, mas para uma clínica privada o doente paga muito dinheiro porque a renda das clínicas também tem vindo a subir. O governo sequer pode fazer o seguinte: vai encontrar um ou dois edifícios comerciais e depois arrenda alguns andares para os médicos do privado podem ir lá funcionar as suas clínicas. E também pode adquirir alguns equipamentos mais sofisticados para que esses médicos de clínicas privadas podem também alugar estes equipamentos para fazerem umas operações cirúrgicas de menor exigência. E assim, a população pode ir ter uma consulta médica no hospital privado, como na clínica privada, como no hospital público. E depois, em relação ao fumo ilegal no casino. O Gabinete de Controlo do Tabagismo exige o trabalhador que denunciou o fumo ilegal nos casinos deixarem os seus dados de identificação. Mas depois de 2 dias, a empresa, ou seja, a concessionária do jogo, vem a saber quem foi o trabalhador que denunciou o fumo nas suas salas de jogo. E como é que é possível? Há esta fuga de informações do trabalhador que denunciou o fumo. E depois, em relação ao desfile Macau Cidade Latina, eu gostava de saber o que é que o seu secretário entende por resultados destes desfiles. Por outro lado, quanto contra os trabalhos contra a droga, quais são os trabalhos já feitos quanto ao combate à droga? Porque ainda existem muitos casos de consumo de droga por jovens. Às vezes são aquelas situações que chamamos de jovens obscuras, em que nós não conseguimos saber onde é que eles consomem droga, porque ficam escondidos. E em relação à pista de patins, de patinagem de gelo, agora está fechada desde 2008. Quanto é que é possível acabar as renovações para voltar a abrir ao público? E depois, em relação à situação de infecção das salas operatórias da urgência, há ainda médicos que têm medo de entrar nestes blocos operatórios para fazerem a operação cirúrgica. A situação, não sei como é que está, o seu secretário tem informações? Quanto às piscinas municipais, agora o verão está a chegar. O governo tem dado ou não atenção quanto aos salva-vidas, a situação das salva-vidas, o número é suficiente ou não. E depois, quanto há algumas entidades, por exemplo, os médicos de saúde mental têm alguns consultórios em edifícios industriais, mas não são estes edifícios muito próprios. Sabemos que algumas oficinas que utilizam os trabalhadores com doença mental funcionam nesses edifícios. Como o ambiente não é ideal para os doentes com deficiência mental, será que é possível o governo dotar estas oficinas outros locais mais apropriados para o funcionamento das oficinas e dos de campos de atividades, e estes deficientes mentais também devem merecer de tipo de ensino mais especial destinado a eles, separando-os dos outros alunos sem deficiência. Espero que o governo tenha atenção quanto a isto. E quanto à classificação do tipo e grau de deficiência, não há ainda um padrão uniforme para a classificação. Alguns médicos atribuem um
grau, mas que outro médico já não considera o mesmo grau. E por isso estes portadores de deficiência têm vindo a encontrar dificuldades em obter os benefícios ou os subsídios devidos por causa de não conseguirem uma certificação do grau de deficiência que porta. E em relação à urgência, também é a mesma questão que muitos doentes ficam na urgência, não podendo ter uma cama de internamento como deve ser. Fazem as necessidades nessa cama da urgência, nem sequer têm um quarto de banho para tomarem um duche. E por isso faltam-lhe um nível de salubridade ou de higiene pessoal. Além disso, em relação ao Estoril, sabemos que não há um parque de estacionamento que possa acomodar várias viaturas e se a reconstrução ou o aproveitamento é realmente concretizável, espero que ponham lá um autosilo para que mais pessoas podem utilizar o autosilo para estacionar os seus veículos. E depois, ainda tenho algum tempo? Ontem já foi tratado este assunto sobre os portadores da deficiência. O governo tem vindo a aumentar os subsídios para diferentes grupos vulneráveis, para os idosos, para os deficientes, mas só que a família com deficiência não só consegue sobreviver com o subsídio de deficiência, mas precisam, sinceramente, de um lar para os seus filhos portadores de deficiência poderem ir internar. Sinceramente, há algumas famílias em que fecham as suas crianças com deficiência em casa até com alguns fios de arame para o fio não sair de casa, não correr para fora porque pode encontrar um risco. E por outro lado, ainda queria que o seu secretário possa prestar atenção àquelas questões das associações de Commun ou de outras para que consiga mostrar uma certa credibilidade à sociedade. Muito bem, Sr. Presidente, Sr. Secretário. O secretário falou sobre a reconstrução do Estoril e depois está a pensar em incluir a pista de patinagem de gelo. Mas isso só vai demorar 3, 4 ou 5 anos. E sim, a pista lá na nave desportiva vai ou não ser reaberta ao público, para o uso da utilização do público em geral. Terá um calendário. Quanto ao desfile da Cidade Latina, depois destes 2 anos, quais são os resultados atingidos? E quanto ao combate à droga, sinceramente, muitos jovens estão a consumir droga, abusar da droga e ainda fazem o tráfico da droga. O abuso da droga é cada vez mais grave. Quais são os resultados conseguidos nos trabalhos do combate? E depois, o secretário disse que o recrutamento de médicos é relativamente difícil, é um trabalho árduo. Claro que vocês têm que fazer os exames, eles têm que sujeitar a exames e vocês têm que ter vagas, mas se assim for, então vale a pena o governo presta apoio àqueles médicos que são recém-licenciados e que querem abrir um consultório no mercado privado, porque para só pagar a renda do consultório, eles já têm que gastar muito dinheiro. Se quer, partindo desta vertente, o governo pode ajudar. Porque às vezes as clínicas privadas também são mais baratas para o público em geral. O público em geral pode ser assim, obter uma triagem